material. Tá alguém sem material? A Lívia, né? Tá gravando? Pessoal, vamos começar agora, tá? Você vai cair aqui o curso, tá? Fazer a apresentação da professora, tá? Fique à vontade, qualquer coisa nós estamos à disposição, tá? Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado a todos pela presença. Estou fazendo a abertura aqui do nosso curso de LGPD. Contamos hoje aqui com a doutora Bárbara Marchiotto Pasquetto. Ela é advogada, consultora em proteção de dados pessoais, tem experiência como Data Protection Officer em LGPD, né? Então, com vocês, a doutora Bárbara, por favor, doutora, está com a palavra, e bom curso a todos. Boa tarde, gente. Mas estão me escutando, né? Então tá bom. Gente, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Vou conversar um pouquinho com vocês, começando por quem eu sou. O Dr. Rafael já começou falando um pouquinho. Eu sou a Bárbara, sou DPO certificada pela Exim, sou pós-graduada em Compliance e Anticorrupção, sou graduada pela Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, tenho pós-graduação também em Direito Médico da Saúde, voltado para materiais de dados sensíveis na área de Direito Médico. Sou presidente da Comissão de Proteção de Dados da cidade de Ibiúna, interior de São Paulo, e também sou membro, por favor, e também sou membro da Comissão de Direito de Internet, Tecnologia e Inteligência Artificial da nossa OAB de São Paulo, tá bom? O meu e-mail está aqui, para caso alguém tenha alguma dúvida com relação ao material, se vocês não quiserem perguntar agora, tiverem com vergonha, eu disponibilizo aqui meu e-mail, meu LinkedIn, meu Instagram, todas as minhas redes sociais são meu nome, Bárbara Pasquetto, vocês podem me encontrar lá, tá bom? Vou começar aqui com alguns comentários iniciais. Conforme eu falei, a gente vai fazer um treinamento de 6 aulas aqui na Câmara, voltada para a parte de LGPD e também para a área de segurança da informação. Hoje vai ser uma área bem conceitual, falando um pouquinho sobre os princípios da LGPD, direitos dos titulares, bases legais. A gente vai falar bastante disso aqui hoje, tá bom? Não existe me perguntar. Eu fiquei sabendo que a gente vai, caso alguém tenha alguma dúvida, eu preciso levar o microfone para vocês, mas só levantar a mão que eu levo, tá? Não existe me perguntar, gente. A sua dúvida pode ser a dúvida do colega que está com vergonha. Então, levanta a mão e pergunta mesmo, não deixa passar, porque depois a gente esquece, eu sei disso. Sou a prova viva disso. Então, por favor, vamos deixar a aula mais dinâmica possível, tá bom? A gente pode fazer algumas pausas ao longo do intervalo. Tinha comentado com o Elton de não passar de 10, 15 minutos. Mas, se vocês precisarem sair, é só levantar, não tem nenhum problema com isso, tá bom? Eu gosto de fazer alguns treinamentos com questões. Então, vocês vão ver que ao longo dos slides, conforme eu vou passando alguma matéria para vocês, eu deixo uma pergunta de 2, 3 minutos para vocês responderem e a resposta está no próximo slide, que é para a gente discutir mesmo e fixar o conteúdo que a gente vem trazendo, tá bom? Não se preocupem com o material, de ficar anotando e tudo mais. Ao final do 6º treinamento, é um slide só, mas ao final do 6º treinamento, que é no final de abril, eu vou disponibilizar todo esse material para vocês. Então, não se preocupem de ficar copiando o que eu vou passar aqui, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar com uma frase do Oscar Wilde, que é: o descontentamento é o primeiro passo na evolução de um homem ou de uma nação. Por que eu gosto de começar com essa frase? E eu acho que ela tem um impacto bem legal para o que está acontecendo aqui na Câmara. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, conforme eu vou explicar para vocês, ela tem bastante influência do GDPR, que é uma lei europeia, que eu vou explicar com calma nos próximos slides, mas veio de um descontentamento com o que estava acontecendo no mundo com relação aos dados pessoais de todos nós titulares, sejam brasileiros, europeus, africanos, americanos. Há uma venda absurda e um tratamento descomunal de dados pessoais vazados, e a gente percebeu que a sociedade ela não consegue mais ficar sem um suporte com relação aos nossos dados. Então, veio esse primeiro passo desse descontentamento, desse mercado ilegal de vendas dos dados pessoais, que surgiu essa nossa lei, que é um passo para a evolução.
E é muito legal que vocês estão aqui hoje na Câmara de Itapevi, tendo esse treinamento comigo, ou se fosse com outro profissional, para vocês entenderem a importância do tema, para vocês conhecerem um pouquinho, não só como funcionários da Câmara, mas também como titulares, como responsáveis pelo CPF, por favor, pelo CPF, com o endereço, telefone de vocês. Eu acho que a gente vai ter um pouquinho de consciência do quão importante é isso e do quão importante a gente tem que ter consciência com relação a esse tema. Então, eu gosto de deixar isso daqui só para a gente introduzir, parabenizar primeiramente a nossa Câmara de Itapevi por estar proporcionando esse treinamento para vocês. Estava até conversando agora com o Dr. Rafael, que são muito poucos ainda as pessoas que têm esse conhecimento e que estão se motivando, colocando a mão na massa, erguendo a manga para ter o conhecimento e transmitir esse conhecimento para frente. Então, é muito legal. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o contexto internacional, sobre a proteção de dados pessoais, onde tudo isso começou lá em 1970, onde a gente teve a nossa primeira lei de proteção de dados voltada para o público alemão. Então, era uma lei bem específica do país, aqui como a gente fala do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor. Lá em 70, eles elaboraram uma lei que falava sobre essa proteção de dados dos alemães, que trouxe também esse pontapé inicial lá na União Europeia, muitos anos depois, que ela teve essa influência lá no GDPR em 2012 para a criação. Então, ela foi como um código-fonte, né? O GDPR bebeu muito dessa lei alemã, que foi elaborada lá em 70. E no GDPR foi surgir na União Europeia em 2012. E por quê? Depois que a gente teve essa sanção em 2012, em 2013, eu não sei se vocês conhecem, se vocês têm conhecimento do Edward Snowden, que teve aquele vazamento gigantesco do técnico da CIA, onde ele veio a público falar que a CIA, a nossa companhia americana, ela divulgou os dados internacionais, tanto europeus quanto americanos, também tinha listas de dados brasileiros, para o esquema de espionagem dos Estados Unidos. Então, tudo isso foi visto com muito maus olhos para a sociedade internacional. E então, no Brasil, em paralelo, depois eu vou mostrar aqui para vocês, tem uma linha do tempo certinho. No nosso país, na mesma época, em 2013, lá para 2014, a gente teve o surgimento do Marco Civil da Internet, que é uma lei que ela vai direcionar o uso e a responsabilidade da internet no nosso país. Mas em 2013 surgiu, a lei no Brasil surgiu a partir de 2013 com esse vazamento do Edward Snowden. E por quê? Passando um pouquinho, em 2018, a gente teve o escândalo da Cambridge Analytica, que é uma empresa norte-americana, que ela também teve esse escândalo, que sofreu uma multa bilionária em todas as cortes mundiais, por conta também desse vazamento de dados que foi feito pela CIA, e que em 2018 a União Europeia virou e falou assim, bom, a gente tem a GDPR, que teve essa base da lei de 1970, a gente precisa regulamentar tudo isso daqui. Então, a partir de agora, os países que quiserem continuar tendo desenvolvimento pessoal, profissional, empresarial com os países da União Europeia vão necessariamente necessitar de uma lei específica para conseguir fazer o tratamento de dados no seu país. Então, o que a União Europeia ela veio a público dizer? Se você não consegue cuidar da sua casa, você não vai conseguir cuidar dos dados dos europeus. Então, a partir de agora, vocês têm um prazo X para elaborar alguma lei nesse sentido, para regularizar toda essa parte no seu país, para você continuar tendo todas essas frentes econômicas, sociais e etc. com a União Europeia. Isso foi muito na época que aconteceu, mais ou menos, o impeachment da Dilma, e que aí entrou o atual, então, presidente Michel Temer, que veio trazer a LGPD no ano de 2018. Me parece, quando a gente começa a falar assim, que em 2018 foi a primeira vez que a gente teve alguma coisa regulamentando a LGPD no Brasil, mas não foi. Então, a gente vai voltar um pouquinho, lá para 1948, onde teve as Declarações dos Direitos Humanos, onde a gente afirma que todo ser humano é digno de privacidade, de proteção e tudo mais. Na Constituição, o artigo 5º, todo mundo conhece, né? Todos são iguais perante a lei.
Mas lá no meio dos incisos a gente fala um pouquinho sobre propriedade e privacidade da proteção do indivíduo. Sempre aqui a gente falando muito do indivíduo como pessoa, não como titular de um dado pessoal. A gente então regulamentava a privacidade, mas não falava muito sobre o quê. Então ficava meio que nesse limbo. Em 1990 a gente teve... Vocês estão conseguindo enxergar ou está muito pequenininho para vocês? Porque para mim está pequeno. Oi? Será que se a gente apagar a luz vai ficar melhor? Só pra gente testar? Onde que será que fica? Ai, desculpa, gente. É porque eu acho que não tá enxergando muito bem, não. Vamos testar? É porque corta um pouquinho. Será que foi? Tá melhorando? Melhorou, gente? Tá. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz, né, é uma lei bastante protetiva ao consumidor, e a palavra é sempre essa no CDC, né, consumidor, quem que é o consumidor, quem tem responsabilidade perante o consumidor, e a gente fala em proteção do consumidor, mas a pessoa física, e não propriamente do que ela tem de direito. O que aconteceu de tão especial a partir de 1990 com o Código de Defesa do Consumidor? Em 2011, a gente teve a sanção da Lei de Acesso à Informação, que vocês devem trabalhar bastante aqui na Câmara, que é a Lei 2.527, que ela fala bastante sobre o uso de dados pessoais perante os órgãos governamentais do Brasil. Então, ela fala sobre a disponibilidade desses dados e como é utilizado perante os órgãos públicos. Em 2012, a gente teve aquele caso bem complexo da Carolina Dickmann, que ela teve as suas imagens, seus vídeos íntimos vazados, então é por isso que tem esse nome, a nossa Lei 2.737, e ela trata bastante sobre as penalidades e sanções quando a gente entra no vazamento, propriamente dito, de alguma informação, seja pessoal ou profissional, de partes, computador, celular, essas coisas bem específicas com relação a isso. Em 2014, eu já havia comentado com você que a Lei Marco Civil na Internet ela só foi sancionada no nosso país, a Lei 2.965, por conta do vazamento do Edward Snowden. Então, todo mundo começou a perceber a complexidade que era o tema e quanto a gente estava vulnerável com relação àquilo. Então, essa Lei do Marco Civil ela veio a partir desse vazamento. E a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a 13.709, ela veio a partir dessa publicação e desse puxão de orelha que a União Europeia veio trazer para a gente. E ele falou, vocês querem continuar tendo todas as nossas relações econômicas com a União Europeia, tudo bem. Mas vocês vão precisar apresentar para a gente algumas coisas com relação à proteção de dados pessoais. Então, hoje a gente pode falar que esse é o panorama das leis que regem a proteção de dados no Brasil atualmente. Eu acredito que vai vir mais coisas para cá, assim como a gente tem algumas normas que não são leis, não é da parte do judiciário, mas que são normas sancionadoras, como as normas da BNT. Eu não sei se vocês trabalham aqui com quem é de tecnologia, algo nesse sentido, mas a gente tem algumas, como a ISO 27001, a ISO 27702, que é o código sobre boas práticas e conduta, que são sancionadas no Brasil, não são vistas como leis, mas são sancionadas, e que tratam direto ou indiretamente sobre dado pessoal dentro do território nacional. A gente está com alguma dúvida por enquanto? Não? Posso passar? Ixi. Então, vamos lá. Tudo bem, Bárbara. Entendemos a linha de raciocínio, entendemos o contexto histórico, mas o que é a LGPD? Vocês falam tanto e a gente só confunde com LGBT. O que é LGPD? Então, a lei, lá no nosso primeiro artigo, ela vai dispor o que é a LGPD, e no artigo 5º, inciso 10º, para mim, é o artigo mais importante, que ela vem definir o que é tratamento de dados pessoais. Por quê? Se a gente não entender o que é o tratamento de dados pessoais, quais verbos abrange na palavra tratamento, a gente nunca vai se ver na posição de um coletador, de um produtor, de um receptor de dado pessoal. Então, eu acredito que por aqui a gente vai começar a entender mais ou menos do que abrange a lei. Então, eu vou ler para vocês com calma os artigos e vocês vão pensando no dia a dia.
como manipuladores dos dados pessoais ou como entregadores dos dados pessoais, o que vocês fazem com relação a esse verbo? Porque eu posso não utilizar... Ai, Bárbara, eu trabalho aqui na Câmara como recepcionista... Não, faxineira. Não mexo com dado pessoal. Mas eu vou nas Casas Bahia e compro um guarda-roupa. E eu preciso fazer um carnê. Então, a gente vai perceber aqui que se eu fazer a recepção, classificação ou utilização, acesso, reprodução ou transmissão, eu também vou estar fazendo um tratamento de dado pessoal. Então, vamos lá. A lei dispõe sobre o tratamento desses dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. O que a gente está falando aqui? Que a LGPD ela vai abordar os meios digitais ou físicos, então dado pessoal a gente pode coletar de maneira digital ou de maneira física, por uma pessoa natural, ou seja, eu, ou por uma pessoa jurídica de direito público, a Câmara, ou de direito privado, as Casas Bahia. Com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, dispostos lá no artigo 5º, e de privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, que são todas aquelas leis que a gente havia comentado no último slide. Tá bom, entendi. Mas o que é tratamento de dados pessoais que essa lei dispõe? Então, vamos lá. Considera-se o tratamento de dados como toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração dos dados. É muita coisa, gente. Qualquer um desses artigos, se a gente está fazendo com relação ao dado pessoal, a gente está no arcabouço da LGPD. E eu não vou pedir para vocês decorarem esses artigos. Quem tem obrigação de decorar, isso sou eu. Eu quero que vocês entendam. De acordo com o seu dia a dia, vamos pensando ao longo das aulas. Eu faço a produção, recepção, utilização? Eu faço a eliminação de algum dado pessoal? Nossa, eu sou um funcionário da Câmara que mexe com um arquivo. Então, a Câmara tem uma política que daqui 30 anos, os documentos de 30 anos atrás, eu não faço, a gente vai fazer o descarte, seja no mundo digital, seja na parte física. Eu faço a eliminação dos dados pessoais? Eu faço. Você não está fazendo um tratamento de dado pessoal, no qual a gente precisa fazer um arcabouço da LGPD? Sim. Eu faço a distribuição. Então, eu sou responsável por levar a Bárbara vai ficar aqui no hotel, eu sou o motorista da Câmara e ficar indo e voltando. Preciso do nome completo da Bárbara para saber com quem eu vou buscar lá no hotel, preciso do CPF para confirmar, preciso do endereço dela para saber onde ela está. Eu estou fazendo a coleta desse dado pessoal? Estou. Então, eu estou no arcabouço da LGPD? Sim. Então, a gente vai perceber que esses verbos eles são muito mais na prática do que a própria decoreba, tá bom? A gente tem alguma dúvida? Então, tá bom. Para entender um pouquinho com relação ao que é o dado pessoal, o que é o dado sensível, o que é o dado pseudonimizado, vou explicar para vocês e a gente vai conseguir perceber essa diferença na prática, tá bom? Então, dado pessoal é qualquer relação, qualquer informação relacionada à pessoa natural. Então, eu, o Rafael, o Dr. Paulo, você a Fabiana, todos nós somos titulares de dados pessoais. Porque eu tenho meu nome completo, que é só meu, a Fabiana tem um nome completo, que é só dela, o Sr. Fábio vai ter o dele, e assim sucessivamente. Que possa ser identificado a partir dos dados coletados. Então, o que é isso? O que eu quero dizer aqui? Que busca proteger a privacidade dos titulares pessoais, seja objeto do tratamento. Beleza. Dados pessoais nada mais são do que aquela informação que é minha e é só minha. Qual que é a diferença dela para o dado sensível? O dado sensível está relacionado com origem racial, com origem étnica, com origem religiosa, com opinião política. Então, vamos lá. Filiação de sindicato, organizações, entre outras.
Qual é a diferença principal aqui? Aqui são geralmente aqueles dados que a gente faz para cadastro, normal, que a gente vai fazer a identificação. Então, eu quero comprar algo na Amazon, preciso fazer a coleta desses dados para minha entrega chegar diretamente na Amazon. A Amazon, geralmente, ela não vai mexer aqui nos dados sensíveis. Os dados sensíveis é mais voltado para quando? Para quando a Fabiana for direto no médico, ou para quando a Fabiana for filiada a algum tipo de partido político, ou a Fabiana participa de algumas seitas religiosas, algo nesse sentido, tá? Por que que a gente faz essa distinção aqui na LGPD? Por ele ser mais sensível, na hora de um projeto de adequação, ele vai precisar de uma atenção maior. Então, eu vou precisar de uma segurança maior nesses dados, porque eles são sensíveis, eles são de foro íntimo, tanto meu, quanto da Fabiana, quanto do senhor Paulo. Eu não preciso saber se ela é casada, se ela é solteira, ou se ela tem alguma coisa de filosofia, política, saúde, essas coisas, para eu ministrar o curso para ela. O que eu preciso é saber qual é o nome dela, no máximo, a idade, algo nesse sentido. Mas você entende que se eu tiver alguma coisa de dado sensível, por exemplo, RH, muita movimentação de dados, faltei. Por quê? Porque meu filho ficou doente, precisei levar ele no médico. Já temos 2 pontos de alerta aí, falando especificamente do pessoal do RH, né? Então, vamos lá. Primeiro, você tem o comprovante? Você tem o atestado médico? Combinado, é do seu filho. Então, olha a responsabilidade do RH aí. Primeiro, porque não é nem do funcionário. Segundo, porque é de uma criança. E terceiro, porque volta na área da saúde. Então, assim, é de responsabilidade do RH pegar esse documento? Sim, é de responsabilidade do RH. Mas fazer o armazenamento, a eliminação, a recepção de tudo isso é de responsabilidade... Pode vir. É de responsabilidade e aqueles pontos de alertas que eu falei para vocês. Tá bom? A gente conseguiu pegar a diferença do dado pessoal para o dado sensível? Porque é muito importante que vocês não tenham dúvida a partir daqui, porque agora eu só vou falar dado sensível e dado pessoal e a gente tem que estar muito ligeiro com relação a isso, a partir de agora, tá? Com relação ao dado pseudonimizado, é algo bem específico para o pessoal que faz o projeto de adequação, mas eu deixei aqui para a gente ter esse panorama, essa diferença. Por quê? Ele perde a possibilidade direta ou indireta da associação do dado com o titular. Então, é geralmente quando a gente coloca a senha, que fica com os asteriscos, ou quando a gente faz o cadastro do CPF, que fica só os 3 primeiros, os 3 últimos números, e o resto também fica com asterisco. Isso se chama um dado pseudonimizado. Quando a gente tem essa pseudonimização, nós que trabalhamos com LGPD, com TI e afins, com a área de segurança da informação, a gente consegue reverter essa pseudonimização dentro do banco de dados. Agora, um dado completamente anonimizado, ninguém consegue, tá? Então, geralmente, é muito difícil, eu particularmente nunca vi banco de dados anonimizados, sempre pseudonimizados para a gente conseguir fazer esse filtro, tá? Pode ficar despreocupados que 99% dos projetos a gente não mexe com isso. Quem mexe são os nossos consultores. Vocês têm que se atentar somente à parte de dado pessoal e dado sensível. Vamos lá. Tratamento de dados nada mais é do que todos aqueles verbos do artigo 5º, inciso 10º que eu falei para vocês. Então, reforçando que é toda operação realizada com os dados pessoais, todos os verbos, como a coleta, utilização, processamento, armazenamento e eliminação. Esqueci de colocar entre outros, mas são todos aqueles lá. Titular. Eu, Fabiana, Paulo, Rafael, todos somos pessoas naturais de acordo com o Código Civil. E todos nós temos privacidade e proteção com relação aos nossos dados pessoais perante a LGPD. Então, não adianta a gente vir com a cabeça fechada de eu não vou utilizar LGPD na minha área de trabalho. Pode ser que vocês não utilizem, pode ser que a gente trabalhe dentro de uma área da parte da Câmara que realmente não faça sentido a gente fazer o manuseio da lei em si. Mas como pessoa natural, estipulada pelo Código Civil, é interessante a gente ter conhecimento, pelo menos do básico, do conceito da LGPD,
Porque é algo que a gente vai solicitar a privacidade perante outras pessoas. Então, começar a tomar consciência de, eu preciso dar o meu CPF para conseguir um desconto na farmácia? Eu preciso conseguir o meu CPF para pagar uma compra que eu estou comprando no mercado? Eu preciso fazer esse cadastro? Ai, vai me dar um desconto. Tudo bem, vale a pena? Você confia nessa empresa? Você confia que o banco de dados dele é seguro? E isso é nós como titulares mesmo. Então, por exemplo, desculpa, o senhor é o Jorge, o pai dele foi no INSS, conseguiu um benefício lá no INSS e um monte de bancos começou a ligar para o pai do senhor Jorge. É um sinal de alerta, porque se a gente colocou todo o arcabouço de dados do pai do seu Jorge dentro do INSS, como que o banco teve acesso a essas informações? Então, podemos imaginar que talvez houve algum tipo de vazamento de dados para o banco responsável pelas essas ligações. Telemarketing, a mesma coisa. Quem já nunca recebeu uma mensagem ou um telefonema de alguma empresa que a gente nunca teve contato ou realizou o cadastro? Ah, mas o fulano, o ciclano, informou o seu dado para você conseguir um benefício de 50% num pacote de depilação a laser, a mulherada aí. Não, mas espera aí, eu nunca nem fiz o cadastro. Então, é isso que a gente precisa começar a ter consciência de que a gente deve e a gente precisa começar a ter limite com relação aos dados pessoais no território nacional. Falando um pouquinho de controlador e operador, são duas pessoas muito importantes. Nos próximos slides eu vou passar um fluxograma para vocês dessa movimentação, mas controlador é toda pessoa natural ou jurídica a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. E o operador, por sua vez, ele realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Aqui eu gosto muito de dar o exemplo também da Amazon, onde a gente tem a venda direta de um livro, a Amazon pega os nossos dados, pega o livro, entrega para um terceiro, que geralmente é a transportadora não tem nenhum vínculo conosco, a não ser a entrega daquele livro. Então, a Amazon é o controlador, porque é ela que prestou o serviço de venda do livro. Ai, gente, muito chique agora. São Paulo não tem isso, não. E a transportadora, ela é a operadora, então ela só vai fazer o que a Amazon está mandando, que é levar o livro até a minha casa, tá bom? Existem alguns casos de co-controladoria, que são os serviços parceiros, mas aí também vai de caso a caso. A lei determina que controlador é quem recepta os dados pessoais e o operador só realiza o tratamento de acordo a mando do controlador, tá? E o encarregado de dados é a pessoa natural indicada pelo operador ou controlador que atua no canal de comunicação entre os titulares e a autoridade nacional. Eu separei nos 6 treinamentos uma aula só para a gente falar da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e toda a parte de regulamentação que ela já está vindo trazer no nosso país. Mas ela é o órgão fiscalizador, só para a gente entender hoje, tá? Ela é o órgão fiscalizador com relação ao LGPD no nosso país e ela precisa de uma pessoa que tenha capacidade, que tenha conhecimento sobre a LGPD, sobre o tratamento de dados, sobre o fluxo de todas as empresas, seja ela pública ou privada, igual a gente já tinha visto, e essa pessoa, ela chama encarregada de dados, tá? Hoje em dia ela já é tida como... Não lembro desde quando, gente, desculpa, mas desde, acho que final de 2021, 2022, como uma profissão já para carteira de trabalhos e afins, e ela não precisa ter essa certificação que eu tenho, mas é preciso que ela tenha notório saber da LGPD e do fluxo, o que é mais importante, eu acho que do objeto da empresa e do fluxo de dados que contém dentro dela, tá? Vamos lá. Eu acho que o mais difícil e o mais complexo assim da nossa aula hoje é essa diferença entre banco de dados, mapeamento e segurança da informação. Tem alguém de TI aqui hoje? Não? Você fez assim? Não? Ah, tá. Porque segurança da informação é muito voltada para a área de tecnologia da informação, seria interessante de ter alguém aqui, mas o banco de dados são todos os arquivos relacionados entre si,
com registro sobre pessoas, lugares e informações em gerais para a empresa. Então, vocês, que são todos funcionários, têm todos o arcabouço de dado pessoal dentro de algum lugar do RH, e o RH, a tecnologia da informação, ela vai trazer isso como um banco de dados. Assim como os cidadãos também de Itapevi, que vieram fazer uma solicitação para algum tipo de vereador, que vai fazer o cadastro para subir, conversar com ele, também ela vai precisar de passar algumas informações para chegar e fazer a elaboração desse banco de dados. É uma teoria, um mito, na verdade, que o banco de dados é gigantesco. O que ele precisa ser, na verdade, é efetivo. Não adianta eu armazenar... Você que trabalha no arquivo? Desculpa, qual é o seu nome? Genevi. Acho que você percebe muito isso, né? Com destruição dos dados pessoais do arquivo, se ela não tem necessidade, não tem finalidade, a gente faz a exclusão. Então, o banco de dados, assim, na sua maioria, ele precisa ser efetivo e não gigante. Mapeamento de dados é o processo pelo qual a gente vai conhecer de maneira aprofundada as atividades e o tratamento dos dados pessoais. Então, quando a gente fizer um projeto de adequação, a gente vai passar pelo mapeamento e a gente sentaria com o José para saber o que ele faz aqui dentro, com a Lívia para saber o que ela faz aqui dentro, com a Fabi, com o seu Paulo. Isso tudo vai montar um mapa. Por quê? Eu posso ter alguma profissão aqui, que eu faço diariamente. A Lívia, completamente diferente. Pode ser que a gente utilize o mesmo dado? Pode, mas não necessariamente deve, tá? Então, o mapeamento de dados é um conceito na LGPD que é um documento super importante que chama Data Mapping, que para mim é o estopim assim, do nosso projeto, porque sem ele eu não consigo saber qual é a vulnerabilidade da minha ação, a vulnerabilidade da Lívia, para saber, voltando para a segurança da para a segurança da informação, o que deve ser feito. Então, se eu não entender o data mapping, se eu não souber tintim por tintim o que o José faz aqui, eu não vou conseguir ver a vulnerabilidade, os riscos inerentes àquela profissão que ele tem, aquelas ações. Consequentemente, eu não vou ter uma segurança da informação efetiva. Consequentemente, tudo aquilo vai por água abaixo. Então, para mim, o mapeamento em saber detalhado o que entra, o que sai aqui da Câmara é o mais importante. A segurança da informação, ela é efetivamente a proteção dos dados de propriedade das empresas contra ameaças diversas. Então, é aquilo que eu falei, se eu não tiver um mapeamento, eu não vou ter uma segurança da informação efetiva. E por que da informação e não dos dados pessoais? Eu recebo muito essa pergunta. Bárbara, por que segurança da informação e não segurança dos dados? Porque dado, conforme a gente viu, é toda aquela informação personalíssima sobre mim. Então, o meu CPF, o meu RG, e tudo mais. Quem aqui já não virou, sábado à noite, e falou assim, nossa, que vontade de comer um hambúrguer. Do nada aparece várias propagandas do iFood lá. Ou, tô precisando trocar o meu sofá. Daqui a pouco você está no Facebook, promoção das Casas Bahia, rodo para sofá, parcela em 12 vezes sem juros. Isso não é um dado pessoal. Isso é uma informação. Você falou perto da sua inteligência artificial, nesse caso celular ou computador, algo nesse sentido, e ela foi repassando essas propagandas para você. Como que a gente tem essa propagação? É a informação. Então, hoje, aquela balela de dados são novo petróleo é mentira. Já está completamente desatualizado, porque dado é aquilo que a gente já viu nos slides anteriores. CPF, o endereço da Lívia, o telefone. Informação, eu vou no seu íntimo. Então, eu quero saber o que a Lívia precisa, o que a Lívia tem, o que está faltando na casa do seu José. E é nisso que eu vou jogar o meu marketing canalizado e eu vou conseguir efetivamente aquilo que eu quero. Então, é a segurança da informação, não é dos dados. A gente conseguiu pegar a diferença? É bizarro, não é? Vocês já viram? Já presenciaram? Uma vontade de comer um japa do nada aparece, um combo de 10 peças lá por 50 reais, não tem? E aqui, só para a gente esclarecer rapidinho, com relação à segurança, informação é o conteúdo de valor, então é tudo isso que eu vou no seu íntimo para saber qual é a sua necessidade daquele momento, e segurança, que é a percepção da proteção contra os perigos, ameaças e incertezas dentro das empresas, tá bom? Então, vamos lá. Conforme eu havia dito para vocês, eu vou passando
algumas questões só para a gente ir fixando e caso a gente tenha alguma dúvida, a gente volta. Então, eu vou deixar aqui, eu vou ler com vocês e vou deixar um tempinho. Qualquer informação relacionada à pessoa natural que possa ser identificada ou identificado a partir dos dados coletados se refere a dado sensível, tratamento de dados pessoais, dado pessoal ou operador. Só beber água, gente. Quem falou C? Desculpa. Ah. Alguém pensa diferente do... Desculpa. Do Douglas? Lucas, perdão. Alguém pensa diferente, que é outra alternativa? Não? Posso passar? Bom, essa estava fácil, vai. É dado pessoal mesmo, porque se fosse qualquer outra informação do ínfimo com relação à origem étnica, financeira, de saúde, a gente estava falando de dado sensível. Se a gente está falando dos verbos de tratamento, estaríamos falando de tratamento e o operador é só quem realiza o tratamento de dados a mando do controlador. Então, tá certo. Vou explicar um pouquinho para vocês do fluxograma que eu havia comentado. Então, podemos concluir... Vou tirar só esse daqui. Podemos concluir que o titular somos todos nós, certo? O encarregado de dados é a pessoa que vai fazer esse diálogo que eu havia comentado com vocês. Então, no caso, por exemplo, eu que sou encarregada de dados de 3 empresas lá em São Paulo. Se o titular, que eu vou explicar lá mais um pouquinho para frente, quiser ter acesso às informações que essa empresa onde eu sou encarregada de dados tem sobre ele, eu que faço esse diálogo. Na mesma frente, que temos a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Caso a autoridade precise do data mapping, esse documento gigantesco que eu falei para vocês, também sou eu que vou fazer esse diálogo em nome da empresa. Gente, Passa com 2 dedos, passa assim. Tá vendo que eu falei para vocês que isso não tem em São Paulo? Então, fica responsável por todo esse diálogo nessas frentes. Eu tô lá comprando um livro na Amazon. Eu vou fazer esse fluxograma, vou informar os meus dados para a Amazon, comprei o livro, certo? Aqui, vamos pensar que seria a logística, seria essa empresa que vai fazer essa entrega desses dados, desse livro, perdão, para mim. Tá vendo que eu não tenho nenhum vínculo direto com o operador? É o controlador, nesse caso a Amazon, que vai ter esse vínculo direto só para entrega do livro. Nesse caso, o encarregado ele também fica responsável por esse diálogo. Então, no caso, se eu sou encarregada dos dados diretamente da Amazon, que lá na Amazon é uma empresa, né? Mas vamos fazer de conta que eu estou multimilionária e que eu sou encarregada de dados da Amazon. E teve uma entrega errada na casa da Lívia. Veio o shampoo que era da casa da... Desculpa. Da Genevieve. Eu sou péssima com nomes. No último treinamento eu vou estar perguntando, eu juro. Quem que vai ficar responsável por isso? Nesse caso aqui é o encarregado, tá vendo? Aí a Lívia quer ir lá fazer esse tratamento, quer tirar essa satisfação com o pessoal lá da logística. Ela pode. Mas quem vai responder ela, nesse caso, é o encarregado de dados. Então, a gente fica responsável por todo esse diálogo junto a todas as pessoas em que a lei faz referência, né? Porque é uma pessoa jurídica, é uma pessoa, e aqui é a autoridade. Tá bom? Então, geralmente, é assim que ocorre esse fluxograma. Pode inverter? Pode. Pode se inverter, até porque esse aqui tem um contrato de parceria, o controlador também tem os dados pessoais, nesse caso do operador. Mas, geralmente, é assim. Então, o titular manda para o controlador, se não tivesse operador, ficaria aqui, né? E assim sucessivamente. Vamos lá. Alguma dúvida com relação ao fluxo? Entendemos? Tudo certinho? Então tá bom. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão dos princípios para se instaurar a cultura da privacidade. E eu
eu gosto de ficar horas nesses slides. Por quê? Ele vai trazer esse direcionamento para o programa de adequação à lei, mas ele sempre, toda hora, eles precisam ser observados. Por quê? Porque a gente vai começar a fazer um corte, e eu digo corte mesmo, sendo bem rápida na definição do corte, porque se a gente não observar todos, ou pelo menos um dos princípios, a gente não tem por que fazer o tratamento de dados pessoais. Nenhum, Bárbara. Não, nenhum. Se eu não tiver uma finalidade para o tratamento, então vamos lá. Preciso entregar alguma coisa para a Lívia. Eu, Amazon, preciso entregar. Eu tenho uma finalidade, porque a Lívia me pagou para isso. Mas se eu não tivesse, se a Lívia nunca fez o cadastro dela na Amazon, ela prefere o Mercado Livre. E é isso. Eu não tenho uma finalidade. Então, eu não preciso dos dados dela. E eu falo de empresas grandes assim, para a gente fixar. Mas vamos para o dia a dia. Lá na farmácia, ela é fanática pela Drogazil, não vai na Droga Raia nem por um decreto. Por que que a Droga Raia vai ter os dados da Lívia? Não vai ter, entendeu? Na verdade, vai ter, né? Na verdade tem, mas não deveria. Exato, exatamente. Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês, mas o que eu quero que vocês percebam é, agora, a partir de agora, no nosso dia a dia dentro da Câmara, passou a primeira aula e a gente aprendeu todos os princípios do artigo 6º da lei. Eu tenho finalidade? Não tenho. Tenho necessidade? Ah, tenho. Então, eu vou fazer o tratamento desse dado. Se eu não perceber nenhum dos princípios, vamos fazer esse corte desse tratamento e desse dado pessoal dentro do seu escopo, do que te compete. Não é para você ficar dedurando lá o tratamento do dado do amiguinho. Mas eu quero que vocês comecem a perceber o que vocês utilizam hoje de dia a dia. Então, vamos lá. Finalidade seria basicamente esse que eu falei, quando eu tenho a finalidade de alguma troca dentro dessa... em que eu preciso da coleta desse dado para a utilização de alguma coisa. Adequação, eu vou perceber também, por exemplo, em contratos, essas coisas, então eu preciso me adequar a alguma lei ou algum tipo de serviço. Eu preciso de uma necessidade, então eu preciso de um porquê que eu estou fazendo a coleta ou o tratamento daquele dado pessoal. Livre acesso, eu preciso necessariamente ter livre acesso aos meus dados a partir do momento que eu sou dona desse dado pessoal. Então, vamos lá. O José, ele é muito chique aqui na Câmara, ele é um procurador do mais alto cargo. É Jorge? E por que você não me falou? Oxe, tô falando com você até agora, homem! Jorge José. Agora até o final do... até o final. Você pode fazer até alteração do seu dado pessoal agora e trocar seu nome para Jorge José. Pronto, combinado? E ele precisa muito... Ele é um vou trocar o exemplo. Ele é um vereador daqui da cidade e a gente vai... E eu, como cidadã de Itapevi, vou vir aqui conversar com ele. É claro que para eu sentar, conversar de alguma demanda com ele, eu vou precisar preencher um formulário. Não sei como que funciona aqui, mas geralmente deveria ser assim. Um formulário para a gente saber quem é, o porquê, qual é a solicitação e colocar um grau de prioridade, vamos dizer assim. Passou 3 meses, o Jorge José não quis saber de mim, o Jorge José não atendeu o meu pedido, e aí eu vir aqui no encarregado de dados, vamos supor que o Renato é o encarregado de dados de Itapevi, tá chique lá, trabalhando com a LGPD, à torta e à direita. E eu vou chegar nele e virar e falar assim, escuta, eu fui há 3 meses lá no gabinete de Jorge José, e ele pegou todos os meus dados e agora eu preciso, e eu quero saber qual que foi o andamento da minha solicitação. Eu tenho esse direito ao livre acesso. Eu tenho direito a saber o que o Jorge José captou de mim. Eu percebi que em alguns lugares possuem câmeras aqui dentro. Então, se algum dia algum cidadão necessitar, eu não estou falando que a gente vai parar. Eu estou falando que a gente precisa de uma organização a ponto de que, caso alguém solicite, que a gente tenha como saber o porquê que aquilo está sendo coletado.
Qualidade dos dados é basicamente a mesma coisa. Então, eu preciso saber o porquê, eu preciso de celeridade no processo, então eu preciso saber para ontem. Não posso chegar para o Renato e falar assim, olha, fazem 3 meses e ele me demorar mais 3 meses para me responder. Então, eu preciso de um banco de dados organizados, eu preciso de um mapeamento bem detalhado, porque o encarregado de dados ele vai chegar, se a casa estiver em ordem, é só ele buscar. Então, vamos lá, a aba do Jorge José, no dia tal, vai ter esse dado. Em horas, em 1 dia, 2 dias. E a lei estipula prazos para esse plano de respostas. Mas nesse caso, se a casa estiver organizada, vai estar tudo tranquilo lá. Transparência, então é tudo mais ou menos isso que eu estou explicando para vocês. Segurança, não adianta nada a gente ter a casa organizada e não ter um arquivo com cadeado, com senha, um servidor onde só o pessoal de TI vai ter acesso numa sala fechada, com o ar-condicionado ligado, sem risco. Calma, vamos organizar a casa, estou aqui para isso. Mas não vai adiantar nada eu ter a casa organizada e o arquivo está uma zona. Não estou falando que esteja, não fui lá para ver. Mas não, são todos princípios a serem verificados para fazer essa instauração da cultura da privacidade. E é cultura mesmo, porque quando a gente começa um projeto de adequação, eu sempre gosto de, principalmente com as empresas privadas que eu trabalho, eu falo, a LGPD ela vai ter um começo, mas ela não vai ter um fim, porque é cíclico. Então, ela vai estar sempre em manutenção, então, data mapping, ela sempre... Porque a Lívia, hoje, por exemplo, desculpa, Lívia, você trabalha em qual área daqui? Oi? No RH, olha lá. Aí a Lívia foi promovida a RH e participante do Comitê de Proteção de Dados aqui de Itapevi. Então, teoricamente, ela hoje vai atuar em 2 frentes, em 2 funções diferentes aqui na nossa casa, certo? O data mapping dela, em certa medida, depois de ela fazer essa nomeação do comitê, vai estar desatualizado. Porque se antes ela tinha uma função, agora ela tem mais. Então, o data mapping não é o documento físico, fixo. Necessariamente, se ele não é fixo, todos os riscos que a gente vai ter nesse mapeamento também não são. Consequentemente, também a área da segurança da informação e de mitigar esses riscos também não são. Então, a gente começa com um projeto, começa com a conscientização de vocês, no caso de empresas privadas também dos funcionários, mas nunca vai ter um fim, porque é sempre em constante movimento, é uma lei viva, a gente gosta de falar assim, tá bom? Prevenção também é um pouquinho parecido com a segurança, mas com relação à prevenção é antes de que alguma coisa aconteça. Então, a gente gosta de falar sempre em prevenção a riscos, prevenção à fraude ou à corrupção, no caso da LGPD, prevenção a vazamentos, por quê? Somos seres humanos, e quando a gente chegar na parte de riscos, que eu, se eu salvo engano, é na aula 2 ou na aula 3, depois eu pego aqui para vocês. Eu sempre gosto de falar assim, a gente nunca vai eliminá-los por inteiro. O risco, eles vão existir. O que a gente gosta de fazer é mitigar. E não é quanto que o risco vai acontecer, é quando. Porque vai acontecer vazamento, vai ocorrer vazamento, com um projeto de adequação 100%, em pleno funcionamento, porque somos humanos e o que a gente precisa fazer é que esse risco... Se ele for num grau 5, de um risco eminente, a gente precisa baixar ele para um 2, 3, para nível moderado. E é só isso que a LGPD ela vem trazer, uma mitigação desses riscos, tá? Não discriminação, então, é bem relacionado ao princípio da não discriminação com relação aos dados sensíveis. Então, eu não posso... É um princípio que a LGPD também ela gosta de frisar bastante. Eu não posso menosprezar um funcionário aqui da Câmara, por exemplo, por ele ser negro, por ele ser bolsonarista, por ele ser umbandista, porque são dados sensíveis e o princípio da LGPD, que foi, temos umbandistas? Bolsonaristas temos? Então, a gente não pode fazer discriminação com o coleguinha. Vocês estão, agora a gente tem consciência disso, não pode fazer discriminação com o coleguinha. E geralmente, em 99% dos casos,
O princípio da não discriminação, ele vem observado de algum dado sensível vazado do titular. Então, o Jorge José, ele gosta de bater um tambor e agora o pessoal do RH, que é super da elite, não vai mais falar com o Jorge José. É um princípio da LGPD que está claramente sendo violado aí, tá bom? E de responsabilização... Oi? Fui eu? Mexe no mouse, mexe no mouse. Voltou? E o princípio, por último, da responsabilização e prestação de contas é... Oh, meu Deus. Caso haja essa discriminação do Jorge José, caso ele esteja, sentindo muito, ele vai lá conversar com o Renato, encarregado de dados, que está a plenos pulmões, tentando colocar o projeto de adequação para rodar, ele vai chegar para a Lívia do RH e vai falar assim, há uma necessidade de responsabilização sua e do seu setor, no caso, e uma prestação de contas para o Jorge José. Nesse caso aqui, eu tô brincando com vocês com relação à não discriminação do tambor do Jorge José, mas a gente pode estar falando de qualquer outro tipo de vazamento, tá? E a responsabilização, ela vem solidária na LGPD, ela não é subsidiária, então, por exemplo, no caso do... Só voltar aqui. No caso, se acontecer um vazamento de dados do operador, o controlador vai responder também, não é subsidiária, então se o operador não responder, não, já vai direto, porque o controlador, ele deveria, ao fazer o fechamento de contrato com o operador, ele deveria, prezar pela LGPD e prezar pelo contrato para que o seu prestador de serviço também esteja de acordo com a lei. E prestação de contas o Renato vai ter que ir lá conversar com o Jorge José, falar, aconteceu isso, isso e isso, porque vazou a sua ficha assim, assim, assado, e explicar para ele o que aconteceu para aquela situação estar acontecendo, tá? Então, só reformulando, porque o princípio é algo muito específico. Eles trazem o direcionamento do programa e devem ser sempre observados. Todos, quando não, ao menos um. Se a gente não tem um princípio fundamental tratando aquele dado deve ser cortado. Há alguma dúvida com relação aos princípios, gente? Não? Então, enquanto eu tomo uma água... Enquanto eu tomo uma água, eu vou deixar aqui para vocês essa pergunta. Na prática, se os dados pessoais coletados forem de ordem sigilosa, a empresa pode e deve negar a fornecer os dados pessoais aos titulares? Todo mundo concordou com a Lívia, que é... Lívia, você falou que é falso ou verdadeiro? Você falou que é verdadeiro? Quem concorda? Você é o Lucas. Não, eu falei que é falso. Quem mais acha que é verdadeiro? Só tu mesmo, homem? Sustento ser verdadeiro, é verdade. Não, mas eu vou explicar pra você por que é falso. E eu coloquei de propósito pra gente, porque a gente acha que... Nossa. Porque a gente acha que a pegadinha é da ordem sigilosa, né? Mas assim, sigiloso pra quem? E outra, o meu dado pessoal não é sigiloso pra mim. A pergunta é, na prática, se os dados pessoais coletados forem de ordem sigilosa, a empresa pode e deve se negar a fornecer tais dados aos titulares? Não, porque a ordem é sigilosa para mim. Aconteceu um dado que uma situação que eu fui negada com meus próprios dados. Onde? Foi ótimo, eu não consegui. Onde? Aqui na prefeitura. Ah! Não. Que legal! Que legal! Mas assim, o que eu não tô querendo passar o meu pano rosa. Eu não tô querendo. Talvez, assim, supondo
que talvez a matéria em que seu dado pessoal esteja na movimentação lá, mas assim, o seu dado pessoal você tem que ter o direito, inclusive a livre acesso das suas informações. Depende também da boa vontade do caso, não sei. Era o resultado de uma exame. Mas, então, impossível, assim, impossível nível 2, né? Porque além de ser um dado pessoal, é um dado pessoal sensível. Então, a gente deveria rever aí essa situação. Mas é Lucas, você entendeu? Gente, a gente tem alguém do jurídico aqui? Desculpa, qual é o seu nome? Johnny, tá. Muito jurídico isso aqui, tá? Mas vamos lá, eu vou tentar deixar o mais claro possível para vocês a parte de base legal, por quê? O que é a base legal? A base legal, ela nada mais é do que o nosso arcabouço jurídico que a lei traz para fazer o tratamento e a coleta daquele dado pessoal. Bárbara, existem mais? Não existem. Então, se não forem um dos 10 tipos de base legal que a lei traz no nosso artigo 7º, eu estou cometendo um ilícito. E o porquê que eu estou cometendo um ilícito? Porque a lei fala que só pode ser realizado o tratamento dos dados pessoais nessas 10 hipóteses. Eu vou explicar cada uma delas para vocês. Tem muita diferença e é muito específico, mas eu acho que você vai gostar. Vamos lá. Eu vou deixar o consentimento do titular por último, porque ele é o mais complexo, ao meu ver. E ao ver de todos os encarregados de dados. Mas eu vou começar pelo cumprimento da obrigação legal, que é o mais fácil. Então, caso a gente tenha alguma necessidade, no caso aí da Amazon, de entrega do livro, ou no seu não é. Não é. Mas a gente vai chegar no seu. Você me deu um exemplo bom, tá ali embaixo. De cumprimento de contrato, então de um aluguel, algo nesse sentido, onde eu preciso da coleta e do tratamento do dado para um cumprimento de obrigação legal, eu vou enquadrar aquele tratamento no cumprimento e aí eu estou de acordo com a LGPD. Estou fazendo o tratamento porque eu tenho um contrato em vigor aqui. No caso da execução de políticas públicas, então é no caso de, por exemplo, realizar alguma obra, realizar alguma coisa, é bem voltado para o setor público, principalmente do governo e do Estado. No caso de vocês também, mas é só o órgão público que vai ter acesso, é só algo nesse sentido. E para vocês, na questão de órgão público, essa execução de políticas públicas é bem específico, porque se ocorrer algum vazamento de vocês, pessoa física, no caso quando eu realizar o projeto de adequação, não é bem uma responsabilização solidária, mas vocês também podem responder se a gente estiver enquadrado com relação à execução de políticas públicas, porque vocês, em tese, respondem pelo órgão público em que vocês estão trabalhando, tá? O estudo por órgãos de pesquisa é bem voltado para gente do mestrado, doutorado, que está fazendo alguma pesquisa com um grande volume de dados pessoais. Então, na época do Covid também teve bastante estudo com relação a isso e era um volume de dados sensível muito grande. E também todos esses estudos no arcabouço do estudo de órgãos de pesquisa. Execução do contrato e pré-contratual. O pré-contratual é antes. Então, por exemplo, eu tenho uma mansão e aí a Lívia agora que é do comitê, né, de proteção de dados e RH, está ganhando aí os seus belos 1 milhão por mês aqui da Câmara. Ela vai alugar a minha mansão lá em Barueri. E antes de eu fechar esse contrato com ela, para virar uma execução de contrato, eu posso... Oi? Eu posso fazer a coleta dos dados pessoais da Liv antes, para saber quem é, o quanto, se é uma pessoa idônea, não idônea. Posso fazer, inclusive, existem bancos de dados públicos que eu acredito que vocês saibam que têm acesso a isso. Mas eu estou enquadrada, percebe? Que tem uma finalidade. Então, eu vou realizar esse contrato com ela, de aluguel, mas antes eu preciso fazer essa coleta de dados. Ela já enquadra aqui na execução de contrato e nas pré-contratuais.
Exercício regular do direito é bem voltado para a área jurídica, quando a gente tem processo judicial, processo de execução, algo nesse sentido que é do Poder Judiciário, ou exercício regular do direito, no caso do pai do Jorge José, que tem lá os seus 1 milhão na conta do INSS para receber. Então, a gente tem esse exercício regular aí também para fazer o arcabouço do tratamento de dados. Proteção da vida e tutela da saúde, perdão, é bem diferente e se confundem muito. Proteção da vida é muito voltada para a área do dado sensível, onde a gente está num risco iminente de vida e a gente precisa, em questão de segundos, a resposta por um dado sensível. Então, eu sofri um acidente, né, eu moro em São Paulo e vou vir para cá ministrar essas palestras com vocês. Eu bati o carro, estou num acidente, em tese eu teria direito à proteção dos meus dados pessoais, mas aí a Liv estava lá, passou com a BM dela e parou. Nossa, Bárbara, já pegou a carteira, já foi indo, tipo, ela teve acesso aos meus dados muito rápido, já viu na minha carteira do OAB que o meu tipo de sanguíneo é X ou que é Y, já me levou para o hospital, já deu para o médico ou para a enfermeira, algo nesse sentido. É algo muito rápido, é muito célere. Eu preciso disso para agora, porque existe um risco ali, tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz essa hipótese de algo muito mais rápido, que a gente tem essa base de dados e que a gente precisa de algo muito rápido para ser resolvido, já se enquadra aqui na proteção da vida. A tutela da saúde é voltada para aquela área em que eu falei para vocês, dos estudos com relação ao Covid ou com outra doença, algo nesse sentido, que só podem ser utilizados, a base legal da tutela da saúde, só pode ser utilizada para essa área da saúde. Então, base legal, tratamento de dados sensíveis perante médico, perante algum enfermeiro, dentista utiliza bastante. Então, quando a gente faz o tratamento de dados com relação à saúde, tá? Vou pular. Proteção ao crédito é muito utilizado na área do Serasa e afins, que é com relação ao banco de dados deles, que há essa movimentação perante bancos, perante organizações financeiras, onde a base legal deles, para eles, por exemplo, estarem ligando, tentando fazer a renegociação e tudo mais, a base legal para eles fazerem toda essa movimentação é a proteção ao crédito, muito utilizada perante esses órgãos, tá? Eu pulei o legítimo interesse e o consentimento do titular. O legítimo interesse é muito utilizado quando eu tenho uma expectativa ou quando eu tenho algum dado pessoal que... Como que eu posso explicar para o pessoal do órgão público? Que eu tenho um dado pessoal em que eu precise fazer um armazenamento diferenciado. Eu vou explicar para vocês na aula 2 o legítimo interesse com mais calma. E o consentimento do titular é aquele famoso li e aceito os termos de uso do site. Li e aceito os termos de uso de fulano de tal. Alguém já leu? Já li uma vez ou outra. É? É aterrorizante? Não dá vontade de não ler e não concordar? Então. Então, o consentimento do titular, ele foi e ele será muito banalizado. Uma dica, eu não sei como que vai ser o projeto de adequação e como vocês vão fazer o tratamento de dados de vocês daqui para frente. Fujam, gente, corram 10 quilômetros sem parar, usam Bolt, juro, do consentimento do titular. Vocês vão ver lá para frente, nos direitos do titular, depois que a gente der esse intervalinho de 10 minutos, que existe... não vou mostrar, né? Que existe a retirada dos dados pessoais quando a única base legal para o tratamento daquele dado pessoal é o consentimento do titular. Então, a partir do momento que a gente coleta um dado pessoal somente com o consentimento do titular, o nosso titular de dados pode, a qualquer momento, Bárbara, fazer a retirada do dado pessoal e você ter que parar de fazer o tratamento. Então, é o mais utilizado? É o mais utilizado. É o mais vulnerável? É o mais vulnerável. Então, me enquadrem o tratamento em qualquer outro.
O consentimento do titular deve ser o último a ser utilizado, tá? Muito chique, né? Alô? Alô? Então, viu como eu sou chique? Você é muito chique, tá? Vamos trabalhar com uma situação hipotética. Adoro situações hipotéticas. Digamos que o Jorge José é um vereador. Você viu, né? A gente vai fazer alteração desse nome. Jorge José é um vereador e ele vai atender a Lívia, que é uma munícipe aqui de Itapevi. E aí Jorge José precisa pegar uns dados da Lívia. Porque, na teoria, ele precisa fazer alguma coisa que a Lívia pediu. Só que não tem absolutamente uma base legal para isso. Supondo que o regimento interno permita que o vereador pegue algum dado para fazer alguma atividade que não é o que a Lívia está precisando, que ela entregou os dados dela. Tá. O que fazemos Vamos com lá. isso? Vamos lá. Deixa eu... Põe aqui de volta? Pode deixar? Desculpa. Tá, vamos lá. Vai depender muito do que a Lívia quer, né? Nem sei. Sempre vai depender do que ela quer, tá? Porque, vamos lá. Se ela entregou os dados pessoais dele, vamos supor que Jorge José foi um vereador que aprovou uma obra lá na rua da casa da Lívia que tá, infernizando ela dia e noite, ela veio aqui para reclamar. Um exemplo. Você concorda comigo que a gente tem alguma outra base legal aqui, a não ser o consentimento titular que enquadra esse tratamento de dados? Poderia ser. Poderia. A gente tem que fazer uma manobra. Exato. Entendeu? Ou supondo que a gente pode colocar que é uma execução de política pública. Supondo. Vou te dar um exemplo muito detalhado do que seria um consentimento do titular, vai. Um exemplo. No caso da Lívia e nesse do Jorge José. Ele coletou esses dados pessoais, fez, independente de qual seria a base para essa reclamação da Lívia. Para essa. Aí ele virou e falou assim para a Lívia: Lívia, eu vou te dar vou fazer o que você precisa, vamos tirar uma foto aqui para postar no Insta? Falando que eu estou atendendo um munícipe, que eu sou um vereador muito proativo e que na sua rua eu vou resolver esse problema. Vamos tirar uma foto? Vamos? Qual base legal é aqui? Consentimento do titular, certo? Porque ele pediu verbal, ela foi lá e aceitou. Daqui 3 meses a Lívia não quer mais a foto. Eu falo assim, ele não resolveu nada, ele não é proativo porcaria nenhuma, para não falar outra coisa. Eu quero que ele retire a minha foto. Aí ela volta. Assim, Jorge José, você é um tremendo de um vacilão. Eu quero exclusão. Quero excluir os meus dados. E aí? Ele tem que excluir. Ele tem que excluir a foto. Entendeu? Então... mas aí você não tira, né, gata? Não tira, que tá dando ibope. Tá dando ibope, não faça isso. Mas você entendeu que é sempre voltando, né? Sempre aqui. Sempre aqui. Volta. Porque se a gente não tem o princípio, a gente não tem a finalidade para aquela foto. Se a gente não tem uma necessidade para a foto, exclui. Exato. Tem que ter uma motivação para aquilo. Tanto para a coleta de dados naquele primeiro momento, para fazer o que ela está solicitando, ela como munícipe, e ele para depois ir lá tirar foto. Entendeu? Então, gente, eu sei que o que a gente mais vê é o tratamento de dados com base no consentimento do titular. É nítido. Hoje, para a gente entrar num site que a gente nunca entrou, tem lá os termos para você concordar. Eles colocam aqueles captcha para verificar se você não é um robô. Pressiona aqui para você não ficar robô, você ficar 10 segundos lá pressionando para você concordar. Tá tudo bem. Eu sei que eu tô errado em falar para vocês fugirem do consentimento, mas é o mais vulnerável. Vocês conseguiram identificar essa vulnerabilidade para essa exclusão e para a dificuldade? Porque, por exemplo,
eu posso ter tratamento que eu não vou conseguir, e eu tenho muito disso, eu não vou conseguir encaixar em nenhuma outra base legal a não ser o consentimento do titular. Mas para mim, como consultora de proteção de dados, para a Lívia, com relação ao RH, ela não tem nenhuma outra base legal para enquadrar, ela vai ter que enquadrar no consentimento. Mas se for algo muito específico, vai quebrar esse tratamento, vai quebrar essa necessidade que ela tem com relação ao tratamento. Então, assim, o Jorge José acordou azedíssimo e pediu a exclusão. Se não for consentimento, eu não posso obrigar ele a permanecer no meu banco de dados. E mesmo que for muito importante a matéria com que eu estou tratando os dados pessoais dele, eu, como consultora, vou ter que fazer a exclusão. Então, a gente foge disso para a gente ter uma outra justificativa para aquele tratamento. De novo, a LGPD ela não veio para cortar o tratamento, e apenas para enquadrar. Então, eu não quero que seja o consentimento, eu quero continuar tratando dados, então, necessariamente, eu vou ter que colocar ele em uma das outras 9 casinhas, tá bom? Enquanto eu tomo uma água, vou deixar vocês pensando um pouquinho aqui. Vamos lá. Caso a base legal para o tratamento de determinado dado pessoal seja o consentimento, e esse solicitar a exclusão, a empresa não precisa atender a este direito. Ui, cadê minha água? Bom, acabei de comentar com vocês aqui, né? Se não for se não tiver nenhum outro tratamento, nenhuma outra base legal, a gente vai ter que excluir, independente de qual seja o tratamento de dados pessoais que a gente está utilizando até lá. Gente, alguma dúvida? Sim, na verdade, a gente pode usar como base legal qualquer tipo de regimento interno, etc., para forçar uma barra para a cabeça. Tem que forçar a barra. Ó, vamos lá? Vamos lá? A partir do momento que você está utilizando... Eu tenho um regimento interno onde eu estou obrigando, dentro da Câmara de Itapevi, ter câmeras de segurança. Ter câmeras de segurança dentro do servidor que tem lá o ar-condicionado, tudo, somente preparado e especializado pelo pessoal da equipe de TI. Você concorda comigo que não é aqui? Você concorda comigo que é onde? Bem, eu vou dizer que é dentro do cumprimento da obrigação legal. Sim. Com certeza. Então, aí a gente já tira o consentimento do titular. Necessariamente, eu só vou mostrar aqui, porque eu vou dar o intervalinho, porque eu preciso muito ir no banheiro. Mas, ó, um dos direitos dos titulares é a revogação do consentimento, que foi o que eu estava falando, que a qualquer tempo eu posso fazer essa exclusão. A partir do momento que eu tenho o regimento interno falando que eu preciso dessas câmeras, que é para maior segurança do servidor, maior segurança do próprio munícipe que vem até aqui fazer algum consentimento, eu já tirei o consentimento do titular da jogada. Entende? Vamos dar uma hipótese. Vamos lá, bora. Adoro hipóteses. Ah, o microfone. Ai, meu Deus. Mas deixa o microfone ou tá escutando? Será que tá escutando certinho? Deixa o microfone por aqui, É melhor. Numa outra hipótese, digamos, né? A Câmara começou a sua adequação e ela percebeu que algumas atividades estão muito fora dessas caixinhas, sabe? Nem o consentimento está sendo suficiente. E decidimos atualizar alguma parte da legislação interna após a adequação. Isso seria mal visto? A NPD faria... Olha, isso daqui de repente não foi legal, você está fazendo isso daqui para incluir só porque agora você está na implementação? O que você acha? Voltemos para cá. Voltemos para cá. Porque pode ser que o consentimento do titular seja uma base legal fraca. Coloco fraca em muitas aspas, porque é uma base legal como todas as outras. Mas eu tenho uma finalidade para aquele tratamento? Ou eu tenho uma prevenção para aquele tratamento? Eu tenho... Qual seria, assim... Digamos me dá um exemplo que... de qual seria esse tratamento. Por exemplo, é o RH que está coletando alguma coisa errada? Não. Porque não precisa falar. É uma hipótese, sabe? A gente trabalha não com é muito munícipe.
Não é aqui. O munícipe, às vezes, ele tem umas necessidades que não são aqui, mas o vereador, ele é um atencioso. Ele Entendi. quer atender o munícipe. E ele Entendi. pegou um cartão do SUS. Uau. Esse é um Uau. caso mais ou menos real. Então, não vou te dizer, não é aqui, né? Ai, que Entendeu? susto, Não que foi susto. aqui. Foi lá no Rio, eu sou do Rio, foi lá no Rio. Entendi. Tem até sotaque carioca, né? Não entendi. Bom, vamos lá. Ah, gente, chato isso, hein? Mas vamos supor, vamos lá, né? Tô aqui, tô viajando junto contigo, tá? Vamos lá. Pode ser que, ó, num gingado ali do encarregado do Renato, que tá com cara de que vai ser o encarregado aqui de Itapevi. Sou eu. Que a gente vai conseguir enquadrar essa coleta do SUS aí, porque o vereador é muito proativo e ele quer fazer uma execução de política pública, vai. Mas assim... Mas é exatamente isso. Não é? É muito, não é? É isso. Então, eu desvendei o mistério. Assim, desde que... Vamos lá. Desde que este cartão não esteja zanzando na mão da Lívia, que é do RH, não tem nada a ver com isso. Ou com a boneca, que é do arquivo, com o do jurídico. Se está na mão dele para ele fazer a execução desse tratamento específico para algo específico do munícipe específico, eu consigo enquadrar aqui. Aí agora, começou uma salada mista. Ele é um ótimo vereador, mas ele é um ótimo vereador porque ele tem 300 atrás. Aí já começou a bagunça, né? Aí não dá. Entendeu? É sigiloso. Entendeu? Mas assim, nada que não dê para enquadrar ali numa execução, aí ele vai querer fazer uma portaria direta. Melhor. Vou mudar. Porque a partir do momento que você solicitou algo pro vereador, que foi, nesse caso hipotético, você está dando para mim com relação ao SUS, legítimo interesse. Porque é legítimo interesse do titular que o vereador vá fazer alguma coisa por ele. Entendeu? Existe um documento específico que chama LIA, que é um documento onde rege toda a parte do legítimo interesse. Por quê? Muitas pessoas confundem que é legítimo interesse da empresa. Então, coloca tudo como legítimo interesse. Igual a banalização do consentimento do titular. Aí coloca, não, é legítimo interesse da empresa coletar aqui os dados do Jorge José. Legítimo interesse, a lei é clara, é legítimo interesse do titular. Então, nesse caso, eu enquadraria perfeitamente no legítimo interesse e faria um LIA, que é esse documento específico para a área da base legal do legítimo interesse, onde eu tenho todas as finalidades comprovando para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como você falou, ou para o próprio titular, porque aí, por exemplo... Suponhamos que há um problema corriqueiro aqui do SUS, lá do Rio, né? Lá do Rio. E aí a Lívia foi a porta-voz desse problema. Aí o vereador assíduo vai vestir a camisa e falou, vou resolver este problema. Só que aí a Lívia falou assim, quer saber? Vou pro particular, eu pago, não sei o que, volta lá no Rio, vira e fala assim, eu quero excluir, porque eu entreguei com base no consentimento. Foi aqui no legítimo interesse e é um legítimo interesse de todos os munícipes que utilizam o SUS. Então, eu não vou conseguir fazer essa exclusão. Entendeu? Então, permanece, inclusive, no banco de dados. Então, nesse caso em específico, eu enquadraria direto no legítimo interesse e faria esse documento, que é um documento chato, complexo de se fazer, mas pelo menos você assegura aquele dado pessoal lá. Entendeu? Mas assim, tô brincando com as ideias aqui. Não tenho nada... Gente, são 20 para as 3. A gente parou na base legal. Eu tenho mais um pouquinho para falar com vocês hoje a respeito de conceitos e vertentes da LGPD. Aí, a partir de quarta-feira, a gente já vai entrar na autoridade, nos regulamentos, tudo certinho, mais voltado para a área pública. Mas eu vou dar esses 10 minutos para a gente tomar uma água, ir no banheiro,
tirar a dúvida, o moço foi embora. Como que eu tiro isso aqui, meu Deus? Eu não sei se tá ligado. É. Mas aí a gente volta... 3, certinho? 3. Tem uma galera que precisa sair rapidinho, mas volta. É nosso papo. Quanto tempo? Aproximadamente uns 20 minutos. Às 3. Então eu continuo às 3, pausa, e na hora que eles voltarem a gente volta. Pode ser? Porque... Alguém tem mais alguma situação hipotética pra gente desenhar aqui com relação a... Vamos, porque a sua dúvida pode ser a do Jorge José, que o Jorge José ele tá tímido, mas até o final, além de mudar o nome dele, a gente muda isso dele. Jorge José Soares. Lá no Rio, aconteceu lá no Rio, sabe? Você tá de brincadeira. Conversei com umas pessoas lá no Rio, assim, e aí lá na Câmara do Rio, precisaram fazer um mapeamento, estão fazendo um mapeamento lá dos dados. E aí identificaram que determinados documentos não são produzidos dentro da Câmara. Eles são produzidos na casa de um vereador, a Verônica Costa, não sei se já ouviu falar. A Verônica Costa faz na casa dela, e aí depois ela entrega lá na Câmara. Porque para ela tá tudo bem ela fazendo na casa dela. Mas aí não tá contando, entendeu? É tudo, tá protegido, tá sigiloso. Tá tudo certo, tá com consentimento aqui, a gente enquadrou, mas ela tá produzindo na casa dela. E depois ela leva para a instituição. Mas ela é vereadora. Ela é vereadora. Onde que ela está produzindo isso? Vamos lá. Muitos se confundem quando é assim, a gente tem o cargo, né, no caso, se confunde a profissão com a pessoa, né? Então, a minha primeira pergunta é, onde está sendo elaborado? É no computador dela? É no computador da Câmara? Porque se for... Computador dela. Então, ela já começou errado, a gente já começou errado aí, porque o computador é dela, né? No começo, gente, pelo amor de Deus, lá na Amazônia, né, que a gente tá falando dessa hipótese. Porque assim, em tese, ela deveria ter o computador da Câmara para estar fazendo isso. Ou, se a gente não tem, vamos lá, vamos agora falando, não hipoteticamente, mas 99% das câmaras não vão ter computadores para todos os servidores, e a gente sabe que a realidade é essa. Existe, ou ao menos deveria existir, uma política de dispositivos móveis, que é o que a gente faz. Então, assim, eu já chego aí, tá? Como que a gente vai fazer essa produção? Por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp é, o nível da sensibilidade, porque confunde, né? Então, a gente tem que ter uma política ali, um treinamento, falando, gente, Jorge José, nosso vereador, não conseguiu comprar computadores para todo mundo. Então, ele recebeu todos aqueles dados no WhatsApp. O Renato Top, encarregado top da Galáxia, ele vai elaborar ali uma política para a gente ter, no mínimo, um ponto de partida. Eu preciso começar ali com todo mundo no mesmo barco. Então, vamos lá. A gente vai usar o WhatsApp? Vamos utilizar o computador? Todo mundo vai ter que ter pelo menos o mesmo antivírus. Pelo menos mesma mensagem automática que a partir das 6, se é o WhatsApp profissional, pessoal não vai nos responder se coisa da Câmara do Amazonas. A gente vai partir de uma ideia inicial ali, onde todo mundo vai ter o mesmo nível de conhecimento, que não pode fazer isso. Mas para começar deveria ser num documento da Câmara, no computador da Câmara. Agora, na casa dela... Ela já está errada, né? Porque ela não poderia estar fazendo na casa dela. Ela deveria estar fazendo dentro da Câmara. A menina, se ela estiver usando o computador dela, mas uma plataforma disponibilizada pela Câmara? Pode. Desde que isso esteja devidamente... né? O que ele perguntou foi, mas pode ter, por exemplo, um aplicativo da Câmara e algo no computador pessoal? Foi isso que você perguntou, não foi? Pode, desde que esteja regulamentado por essa política. A pessoa ela precisa ter conhecimento de que o meu servidor ali, né, o meu computador, ele está sendo utilizado para fins profissionais, ok. Mas eu preciso ter regulamentado isso pela empresa em que eu trabalho, no caso da Câmara do Amazonas.
Eu preciso saber que eu tenho esse documento, eu tenho esse aplicativo e que esse aplicativo é disponibilizado pela Câmara do Amazonas para fazer isso, isso e isso. Entendeu? Dentro do meu computador profissional. E eu preciso, como funcionário, aceitar isso, porque eu posso, assim, não posso, mas eu posso não aceitar, virar e falar assim, não quero fazer, entendeu? Então eu preciso sentar e achar um meio termo, mas o Lucas quer o Lucas. Eu tenho uma situação hipotética. Gente, estou rodando o Brasil, as câmaras hipotéticas aqui. Para onde que eu estou indo? Mato Grosso agora, Mato Grosso. A Lívia chegou no gabinete do excelentíssimo vereador Jorge. José, fala direito. Eu não identifico esse dado pessoal, só Jorge e José agora. Aí ela chegou para ser atendida num caso onde o vereador não tem jurisdição para atuar. Só que pelo fato dela não ter conseguido ser atendida e a gente ter colhido os dados de atendimento no aplicativo que é necessário ter os dados de atendimento, e ela quis se desvincular desse aplicativo, o vereador tem alguma forma de se desvincular, sendo que não existe um aplicativo? Não, mas calma aí, vamos lá. Então ela veio conversar com ele. E ele não tem jurisdição para catar essa dor dela. E aí eu não entendi onde entra o aplicativo aí. Ela quis se desvincular do aplicativo onde foi colhido os dados dela. Ela iniciou o processo Tá. e hoje percebeu que não dava. Entendi. Não dava para se desvincular, não dá para excluir os dados dela do aplicativo, porque é de atendimento. Chegou lá, foi cadastrado ela e não tem como excluir os dados. Mas tende a haver. Se a base legal for o consentimento, eu preciso, dentro do sistema, ter um jeito de fazer essa exclusão. A gente vai pausar agora para as meninas irem fazer o que elas precisam fazer, mas um dos direitos dos titulares é a exclusão do dado pessoal com relação à base do consentimento. Não se sabe ainda, e essa é uma discussão que a gente tem, os consultores, muito, porque a partir do momento que eu faço a exclusão, um exemplo, eu preciso provar. Como que eu vou fazer essa prova se eu não tenho mais o dado? É uma situação. No meu caso, tá? Eu já fiz uma solicitação de exclusão de dados pessoais, como eu, Bárbara, provei. Eu tirei um print do sistema onde tinha o meu banco de dados, coloquei o nome da pessoa, o nome da pessoa não aparecia mais. Aí eu tirei um print disso e mandei para a pessoa que fez a solicitação. Mas eu preciso, de alguma maneira, dentro desse sistema, fazer essa exclusão, caso não haja necessidade. Se houver outra base legal que não seja o consentimento, no caso da G, que ela faz, vamos lá, tem essas solicitações, são atendidas, tem essa movimentação, fez a conclusão, parou lá no arquivo, 20 anos depois fez a exclusão. Aí ela vai fazer a exclusão da maneira como o arquivo faz. Jogando no triturador, fazendo a exclusão do banco de dados de outra forma, aí eu já não sei, mas precisa necessariamente haver uma necessidade de exclusão. Eu não posso, em hipótese nenhuma, virar e falar assim, a partir do momento que você entrou, você não sai mais. Existe alguma forma de a gente saber por onde andam os nossos dados pessoais? Como a gente assim? consultar De uma forma em que geral? banco de dados para a gente pedir exclusão? Então, é outra discussão bem sensível, porque assim, existem alguns lugares, se você procurar na internet, existem alguns bancos de dados que são interligados e aí você consegue fazer, por exemplo, essa análise. Então, tem a Americanas? Não, perdão, vou mudar um pouco o exemplo. Das Casas Bahia, que é as Casas Bahia e tem um outro CNPJ, se você entrar... Oi? Se você entrar, tem várias empresas que são vinculadas ao banco de dados das Casas Bahia, que são empresas menores. Nesse caso, se você faz a solicitação de o Jorge José deixou a desejar, né, Jorginho José? Se você fazer essa solicitação, pode vir interligado, pode vir assim necessariamente. Mas o mais... É brincadeira. Eu acho que ele queria...
Mas assim, de modo geral, o que a nossa luta diária é fazer essa conscientização, porque é independente. Então, você deveria, ao menos, saber para quem você enviou os seus dados pessoais. Entendeu? Então, vai, eu compro roupa na Renner, na Shein, bom, vamos lá, compro remédio na Droga Raia, não sei o quê, então, aí eu sei que eu tenho meus dados no banco da Shein, no banco da Renner, no banco da drogaria, no banco do mercado, mas eu não consigo juntar todo esse banco de dados e te dar, tipo, essas empresas têm meus dados. É humanamente impossível. Mas, gente, alguém tem mais alguma dúvida? Não? Nenhuma situação hipotética? Eu não fui pro Sul ainda. Não fui pro Sul. Eu queria muito navegar hoje pelos 5º cantos do Brasil. Mas... Vamos lá? Eu espero vocês. Espero, sem pressa. Então... Que horas que vocês voltam? Vocês sabem, não? A reunião ia começar às 3, né? Diz que é um bate-papo rapidinho. Ah, não, então não tem problema. Eu espero vocês, a gente vai no banheiro, eu encho minha água e a gente vai tirando dúvida aí de quem tiver. Vocês têm mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? Tá. Depois do intervalo? Renato, mas eu já te nomeei como encarregado. Pode fazer a pergunta, pelo amor de Deus. Não é... Vamos lá. É em relação ao bendito do WhatsApp. Tratativo. É uma situação hipotética? Mais ou menos. Mais ou menos? Mas não é aqui da Câmara, não é na nossa realidade. Tá. Vamos pensar. A tratativa de dados via WhatsApp, para você fazer ela, tem que ter uma regulamentação interna, digamos, que seja a Câmara como exemplo. Perdão. Porque você falou assim, nos dados sensíveis locados pelo WhatsApp. Por exemplo, um grupo de WhatsApp que faz uma tramitação de dados. Não. Eu tenho que ter uma regulamentação interna para poder trabalhar esses dados? WhatsApp? É. Pro WhatsApp sempre tem. Sempre tem, tá? Assim, para empresa privada, eu fujo que o tratamento ali com o titular seja no WhatsApp. Fujo. Se eu não tenho nenhuma outra maneira de fazer essa comunicação entre o titular, entre o funcionário e tudo mais, eu faço igual eu estava comentando com as meninas, essa política para fazer essa regulamentação do aplicativo, tá? Backup sempre atualizado, é uma dica que eu dou. Agora, assim, regulamentação do WhatsApp, a gente vai ter aí quando o doido do Alexandre de Moraes querer regulamentar alguma coisa que ele está falando que ele vai. Mas, assim, em tese, não se tem hoje. O que se tem é algum código de boas práticas internas. Eu tenho, por exemplo, um outro sistema em que eu tiro do WhatsApp essa comunicação. E, por exemplo, entre a Câmara, um suporte. Eu vou fazer um programa interno onde vocês conseguem conversar só entre vocês. Tiro o WhatsApp da jogada, entendeu? Mas, assim, de modo geral, a mesma política que vai reger lá a questão da vereadora trabalhar com o computador é o mesmo documento que vai reger a política de privacidade, o que deve ou não deve ser feito. Entendeu? Veja. Eu conheço uma pessoa que trabalha numa outra câmara aí. Nossa, Florianópolis, né? Eu ouvi dizer. Minha irmã mora lá em Curitiba, ela comentou Curitiba. que Legal. lá na Câmara de Curitiba, o pessoal, por causa dessa questão toda, faz essas trocas de informações pelo WhatsApp e, puxa vida, tem o e-mail institucional para fazer essas tratativas, mas, putz, o WhatsApp é bem mais rápido, sabe? E aí, sei lá, vamos supor que a gente tem uma situação de troca de arquivos, e porque fica muito mais prático. A gente
tem situações regulamentadas, por exemplo, de teletrabalho. Tem uma situação regulamentada de teletrabalho. Então, eu sei que a pessoa que está nessa condição, ela tem que dispor de computador, essa regulamentação que você falou, mas não tem nada previsto no WhatsApp. Só que aí tem coisa rodando no WhatsApp, tem arquivo, coisas que, por exemplo, poderiam ser tratadas por e-mail, pelo e-mail institucional. Então, é muito uma falácia verdadeira, né? Na verdade, que tempo é dinheiro, né? E que, sim, a gente sempre vê as pessoas... é só uma foto, é só um documento, porque é tão rápido e não sei o quê. A gente tem que sempre voltar para a parte dos conceitos básicos, né? Mas é o mais seguro? É o mais seguro? Gente, eu fico pensando assim, o que eu já vi de eu entrar na empresa para fazer o projeto de adequação em empresa privada e o RH virar e falar assim, mas eu recebo atestado médico pelo WhatsApp. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, às vezes o atestado nem é seu. Você foi com o seu filho no pediatra, ele foi com amidalite, aí você já está sabendo que a pessoa tem filho, que o filho tem amidalite e o celular não tem nem senha. É uma mina de ouro isso, entendeu? Então, assim, documento, eu sempre aconselho, documento, é privado, tem possui dado pessoal e-mail. E-mail porque você consegue pelo menos puxar, você consegue fazer, dependendo de qual que é a plataforma do e-mail, né? Não sei qual que é de vocês, mas você consegue ter um controle maior. Agora, a conversa, eu não banalizo o WhatsApp, tá? Não banalizo, eu tenho muita coisa pelo WhatsApp. O que a gente precisa fazer é essa regulamentação. Então, a partir do momento que eu estou utilizando o computador, é o mesmo documento. A gente pode fazer em seção diferente do documento, entendeu? Então, é política de dispositivos móveis. Parte 1, do computador. Parte 2, do celular. Seção 2A, do WhatsApp. É terminantemente proibido enviar documento perante o WhatsApp para qualquer um dos servidores de Curitiba, a não ser por e-mail. O que eu gosto muito de fazer nas privadas, o que a gente não consegue fazer nas públicas, mas só para a gente ter um norte, tá? Para mim, para minha sócia, a parte mais importante da LGPD é a conscientização. Não adianta nada, agora falando da Câmara de Itapevi, tá? Eles fecharem um contrato comigo para fazer o projeto de adequação e vocês não entenderem nada do que eu estou fazendo aqui. Nada. Sabe por quê? Porque o Jorge José não vai ir com a minha cara, aí ele não vai falar tudo que ele faz no dia dele. Obviamente, eu vou ter um data mapping desatualizado. A Lívia me odiou. Ela falou que não é nem ela que pega o atestado médico, então eu nem sei por onde está indo. Meu data mapping vai estar errado, consequentemente, minha análise de risco vai estar errado, consequentemente, não vai ser efetivo. Agora, se eu vir aqui, conseguir conversar com vocês entenderem que isso daqui não é para a Câmara de Itapevi, mas é para vocês, como pessoa física, vocês vão ter essas dúvidas, vocês vão pensar, aquele dia eu fui no mercado, semana passada meu pai foi na farmácia e vai começando a perceber os absurdos que acontecem, vocês vão tendo essa consciência, vocês vão ser meus aliados, no caso, né? O que eu falo nas empresas privadas em que eu atuo. Depois que vocês têm essa conscientização, eu vou para a parte de responsabilização, porque é uma lei. E a gente vai ver lá na aula 3 e 4 que as penalidades e sanções são absurdas para um vazamento. O que eu faço? Eu coloco responsabilização e dispensa por justa causa nos contratos privados. Entendeu? Agora, no público, a gente já não consegue, mas eu consigo colocar, por exemplo, dentro de um regimento, uma advertência, uma suspensão, algo verbal, entendeu? Algo nesse sentido. Mas deveria ter. Deveria ter. Uma pessoa da minha família trabalha na iniciativa privada, e aí esses dias estava contando que uma pessoa num cargo alto de gerência lá foi mandada embora por justa causa. Porque parece que a pessoa não sabia dizer direito, porque parece que teve alguma coisa no e-mail pessoal, um dado de fornecedor, um telefone, passou um contato. E a pessoa estava, meio em choque. Como assim, né? Justa causa. Na hora eu falei, cara, LGPD... Eu vou trazer bastante pra gente discutir, e eu gosto de fazer
essas primeiras são bem teóricas, né? Mas a gente vai chegar lá para aula 3 e 4, vocês vão ver que a gente vai sentar e vai fazer uma roda de conversa, até porque eu vou dar uma dinâmica para vocês elaborarem em conjunto. Mas, assim, vai ser muito comum, Li. Vai ser muito comum, principalmente na área privada. Por quê? Vai doer quando mexer no bolso. Vai começar. E a NPD, ela já falou, eu não quero ter que ser um órgão fiscalizador. De vir na sua porta e bater. Porque eles vão chegar, ele vai virar pro Renatão, o nosso encarregado, vai falar assim, Renato, eu quero o data mapping, eu quero se você tem base legal com... Se você tem tratamento com base legal no legítimo interesse, eu quero todos os LIAs e eu quero sentar com o RH para conversar. Ele vai pedir coisas aleatórias. Ele vai pedir. Entendeu? E o que vai acontecer? A partir do momento que as empresas não começarem a trazer isso para a NPD, ela vai começar a fiscalizar. E ela vai começar a sancionar. E ela vai. E aí o que vai acontecer? Vai vir de manada, empresa pública e empresa privada querendo fazer o projeto de adequação em, assim, miojo, instantâneo. 3 meses eu quero um projeto de adequação na minha mesa. Para mim, eu não vejo isso como um programa efetivo. Não vai ter conscientização. Vocês não vão sair daqui aprendendo LGPD hoje. Vocês vão sair com a pulga atrás da orelha e não entendendo nada do que eu estou falando. Mas vai chegar lá no final de abril, vocês vão ter muito mais consciência do que a gente vai trazer aqui. Entendeu? E vai começar por quê? Vai doer no bolso e as pessoas vão entender. Tipo, eu tenho direito a isso? Aí você vai virar e falar assim, eu nunca fui na Droga Raia não para de me mandar e-mail. Aí eu vou mandar um e-mail para a Droga Raia pedindo a solicitação da exclusão dos meus dados. Só que quem falou para você que a Droga Raia tem um programa efetivo de adequação? Aí o que vai acontecer? Eles nem vão te responder. Estou dando uma situação hipotética, eu estou falando aqui o nome, né? Deus me livre. Aí o que vai acontecer? Você como titular, você sabe que você tem um advogado, que é primo da amiga da sua mãe, que trabalha só com LGPD. E aí essa pessoa vai entrar com processo para você. Porque está ferindo a lei da LGPD, está ferindo a Constituição, está ferindo... Vai pedir processo, o que vai acontecer? Vai ser banalizado. Igual o Código de Defesa do Consumidor, igual o dano moral. E só vai acontecer isso a partir do momento que cada um de vocês aqui tiverem consciência de que isso é errado. Cresceu exponencialmente, eu vou trazer tudo isso para vocês, é que eu nem coloquei nos slides, mas cresceu exponencialmente os processos. Com o ingresso de ação judicial, não que o pedido principal seja que está ferindo a LGPD, mas principalmente nas trabalhistas, de tipo assim, eu tive justa causa por conta disso, e a empresa ainda vazou meu dado para fulano. Ou Código de Defesa do Consumidor, uma cláusula abusiva com vazamento de dados. As pessoas já estão começando a ter conhecimento disso, entendeu? Então, eu acho que assim, desde 2018 a gente já deveria conhecer, desde 2018 já deveria conhecer. No Brasil, todo mundo falava para mim, isso vai dar em pizza. Isso vai dar em pizza, ninguém vai fazer nada. Só que a partir do momento que começar a doer no bolso, porque vai ter sentença condenatória falando assim, você vazou o dado de fulano, você está errado e você está condenado a pagar X mil reais, aí as coisas vão começar a andar, entendeu? Eu já fiz aqueles descadastramentos, sabe? Começa a receber e-mail. Sim. Eu cadastrei, quando o meu chega, não Sim. muito mais. Sim. Descadastrei e o e-mail continua chegando. Mas, por enquanto, isso vai continuar acontecendo. É uma prática comum, porque quantas pessoas têm oportunidade de ter essa palestra? Entendeu? Então, infelizmente, vai ser como células reprodutoras. É um que conta para 2, que conta para 4, e pirâmide, né? Porque você tem consciência, mas você vai responder pelo seu CPF, e da sua mãe, do seu pai, você vai ter que sentar, vai ter que explicar, você vai ter que conversar. Gente, isso não pode. Não pode. Eu fui comprar um band-aid com minha mãe e pedir o CPF dela. Eu falei assim, mãe, por que vocês estão pedindo o CPF para comprar um band-aid? Porque tem desconto. Eu não quero desconto. Eu não quero meu CPF aí, eu não sei. E, tipo, de uma farmácia que eu vou trazer para vocês, de uma farmácia aqui no Brasil que já foi condenada por vazamento de dados. Eu não quero. Não, e várias vezes eles pedem o CPF, vou lá comprar, não sei o quê. O CPF, pra quê? Por causa do desconto. Aí você passa o CPF.
Ai, mas é aquele produto não tinha desconto. Soro fisiológico, daí não tinha. É muito comum você chegar. O que está sendo muito comum nas farmácias, né? Você virar e falar assim. Oi, boa tarde, eu queria uma aspirina. Aí a pessoa vai lá, ela pega a aspirina e coloca dentro da sua cesta, né? Ah, você quer mais alguma coisa? Não, obrigada. Aí ele vai vir e vai falar assim pra você, qual que é o seu CPF que eu vou imprimir os descontos do dia? Mas eu vim aqui comprar uma aspirina, moça, eu não quero desconto do dia nenhum. Entendeu? Mas vai vir de manada, vai vir. Fique em paz. Agora vocês, né? Vou esperar vocês irem. Carregados vão ser penalizados financeiramente também? Não, vamos lá. O encarregado de